Olá, eu sou o Rodrigo James e tô aqui hoje para falar com vocês sobre Trama Fantasma, novo filme do Paul Thomas Anderson, estrelado pelo Daniel Day-Lewis. E de cara fica um apelo. O Daniel Day-Lewis já anunciou que esse é o seu último filme, vai encerrar a carreira. Daniel Day-Lewis, por favor, eu vos imploro para que não faça isso. Vocês conhecem uma expressão chamada Save the Best for Last? Em bom português, seria salve o melhor ou guarde o melhor para o final. Essa temporada de Oscar, desde o início de janeiro, alguns até desde dezembro, né? A gente vem semana após semana falando, comentando sobre os filmes, falando que eles vão estrear, e uns são melhores do que os outros, de acordo com a nossa opinião e tal. Mas eu não sei se isso foi consciente da parte das distribuidoras. Eu acredito que não, óbvio. Mas a expressão save the best for last, ou guarde o melhor para o final, se encaixa muito bem nesse caso. Porque Trama Fantasma é o último filme dos 9 indicados a melhor filme no Oscar 2018 a estrear no Brasil. E é disparado o melhor, na minha opinião. Paul Thomas Anderson é um cineasta que ele é bem peculiar, mas ele não é um cineasta para todos os públicos, né? Eu confesso a vocês que eu demorei para entender. Demorei muito para entender a proposta do Paul Thomas Anderson, a proposta autoral dele. É bom que se diga que ele é um cineasta bem autoral. Os temas dos filmes dele surgem em camadas. Surgem em camadas e você às vezes não se dá conta disso numa primeira exibição, da primeira vez que você vê o filme. Você só se dá conta disso quando você vai revendo o filme e aí você vai entendendo não só as camadas, como as propostas dos filmes dele. Por isso eu demorei muito para entender a Paul Thomas Anderson. Hoje eu posso dizer que é um dos meus cineastas prediletos e eu chego a dizer que é um dos grandes cineastas vivos que nós temos nesse mundo. Esse Trama Fantasma é mais um desses filmes de camadas. Se a gente fosse ficar só na primeira camada, que é a trama aparente, aquela que você vê num primeiro olhar, aquela que você pega numa primeira vez, é uma trama centrada no personagem do Daniel Day-Lewis, que é o Reynolds Woodcock. Ele é um estilista ali na Londres da década de 50, do pós-guerra. Um estilista de alta costura, como se fosse um Yves Saint Laurent na França, alguma coisa do tipo. Atendendo sempre as condessas e princesas, as mulheres mais famosas e ricas do Reino Unido e de fora dele. E está sempre em busca da perfeição. Extremamente meticuloso, extremamente metódico, extremamente chato até. O personagem dele é um personagem chato. E no início do filme, ele conhece uma garçonete e convida ela para um jantar. E ele meio que se apaixona por ela. Mas a paixão dele por ela é uma coisa diferente. Ela é uma espécie de musa. Então ele conhece essa garçonete, vivida magistralmente pela Vicky Krieps, uma atriz de Luxemburgo que eu particularmente não conhecia, e convida ela para vir morar com ele. O morar com ele ela se tornaria a musa, a mulher que experimentaria todos os vestidos e a mulher com quem ele dividiria até sua cama. Só que essa parte não é muito explícita, pelo menos nessa primeira parte do filme. A gente vê, na verdade, a relação entre os dois em meio a todo aquele ambiente de alta costura, da busca pelo vestido perfeito e por aí vai. Essa é a trama do filme, na primeira camada. A partir do momento que você vai prestando atenção aos diálogos e descendo as camadas, e eu já digo de antemão que é um filme que não dá pra ver só uma vez, porque todos os diálogos são importantes, todos os detalhes, todos os olhares, tudo isso é importante para você ir construindo aquela trama e ir descendo essas camadas. À medida que você vai descendo essas camadas, você encontra uma história de amor, sim, porque é uma história de amor dele por ela e dela por ele de maneiras diferentes. Ele reluta muito em expor o seu amor por ela. E ela, você vê nitidamente que ela tem uma admiração por ele, mas no início você não consegue definir muito bem se isso é amor ou se é uma admiração de uma discípula para um mestre. Então é uma relação de amor, uma relação de ódio,
porque essa relação dos dois é uma relação de amor e ódio o tempo todo, de um pro outro, né, as suas maneiras. É uma relação de possessão, aí muito mais dela pra ele do que ele pra ela. Ela toma ele pra ela de uma forma tão visceral que vai nos deixando até sem fôlego. Eu confesso que eu saí do filme sem fôlego. Eu saí do filme meio atordoado, meio sem fôlego, porque é uma relação que vai se desenrolando e vai se embrenhando de uma maneira visceral, né? Eu acho que a palavra é essa, visceral, de uma maneira tão visceral que, enfim, todos nós já passamos por relacionamentos, todos nós já passamos por tipos de relacionamentos e pessoas que vão e vêm na nossa vida, pessoas por quem nós nos apaixonamos e temos essa relação de ódio e às vezes de possessão. O que o Paul Thomas Anderson faz é colocar isso tudo de uma maneira visceral e ir construindo essa relação entre os dois ao longo do filme, até um clímax que, obviamente, eu não vou contar aqui, mas é um clímax, como direi, um clímax pra te grudar na cadeira do cinema. Eu fiquei grudado na cadeira do cinema. Eu acho impossível qualquer um de nós que já passou por uma relação na vida, já experimentou algum desses sentimentos que eu tô falando, acho impossível que você saia do cinema indiferente. Você vai não só se identificar, ou se identificar do tipo, eu já tive uma relação desse tipo, ou eu não tive uma relação desse tipo e nem quero ter, né? Porque em momentos ela é muito dolorosa, em momentos a relação do filme ela é muito dolorosa, sim. Principalmente quando a gente entra na parte da possessão. Então é um filme que o intuito do Paul Thomas Anderson em te fazer acompanhar aquela relação. E por vezes o filme, se você ficar só na primeira camada, ele pode se tornar enfadonho, sim. Não vai ser surpresa se muita gente for assistir esse filme e achar um pouco enfadonho, porque a primeira camada é realmente complicada. Mas, por isso que eu digo que é um filme que você precisa ver, rever e ir pegando todos os diálogos são importantes. Diga-se de passagem, o roteiro é dele, do Paul Thomas Anderson. E principalmente é um filme que jamais poderia ter sido feito sem o trio de atores. Daniel Day-Lewis, já falei, um dos grandes atores da história do cinema, um dos grandes atores vivos, né, que, por favor, não nos deixe, Daniel Day-Lewis, a gente quer você no cinema até sei lá quando. A Vicky Krieps é uma atriz de Luxemburgo que eu não conhecia e ela tem uma performance tão arrebatadora que eu acho de cara uma injustiça ela não ter sido indicada para melhor atriz no Oscar. Quem foi indicada foi a Lesley Manville. É engraçado que do trio só a Vicky Krieps não foi indicada. A Lesley Manville, que faz a irmã do personagem do Daniel Day-Lewis, do Reynolds Woodcock, e é uma performance tão simples e ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque ela é uma pessoa de poucas falas, poucos diálogos, econômica nas falas, mas você percebe tudo no olhar dela. Não só nela, nos outros dois personagens também. É um filme que jamais poderia ter sido feito sem atores brilhantes como esses três. Então é isso. Essa é a minha dica de hoje. Trama Fantasma. Um dos melhores filmes de Paul Thomas Anderson. Isso se a gente pensar que ele é um cara que fez Boogie Nights, Magnolia e Sangue Negro só pra ficar em 3, não é pouca coisa. E, na minha opinião, o melhor filme dessa temporada de Oscar. E é um filme que já me marcou, eu já tô querendo ver de novo, exatamente pra poder entender melhor essas camadas todas que eu falei. Espero que vocês gostem, espero que vocês comentem aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam do filme, se é isso tudo que eu falei mesmo. E é isso. Ficamos por aqui em mais um videocast de crítica do Esquema Novo e a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora. Até lá.